Bom dia, amados. Nesta manhã, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês. O tema deste devocional será prioridades. Quais as suas prioridades? Eu vou ler Provérbios 24, 27. Na realidade, eu ia pregar no Salmo 23, vou deixar para outro dia. Houve uns problemas técnicos aqui com os meus aparelhos de gravar e por isso vou gravar um devocional mais rápido com o tema prioridades. Quais as suas prioridades? Provérbios 24, 27 eu vou ler em 3 versões. Primeiro, na Nova Versão Internacional, que diz: termina primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixa pronta a sua lavoura, depois constitua família. E na versão atualizada diz: cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. E na versão corrigida, Provérbios 24, 27, prepara teus trabalhos de fora, apronta bem o teu campo e depois edifica a tua casa. Conta-se que quando Leonardo da Vinci tinha 43 anos de idade, o duque Ludovico de Milão lhe pediu para pintar a cena da Santa Ceia, aquela famosa cena da Santa Ceia de Jesus com os seus 12 apóstolos. E ele, então, trabalhando de forma lenta e cuidadosa, no mínimos detalhes, passou 3 anos nesta tarefa de pintar o quadro da Santa Ceia. Ele agrupou os discípulos em grupo de 3, 2 grupos de cada lado da figura de Jesus, que era a figura central. Na pintura, os braços de Jesus estão estendidos, na mão direita ele segurava um cálice pintado lindamente e com realismo maravilhoso. Quando a obra foi concluída, o artista disse a um amigo: observe e dê-me sua opinião sobre a pintura. É maravilhoso, exclamou o amigo. O cálice é tão real que eu não consigo desviar os meus olhos dele. Imediatamente, Leonardo da Vinci pegou uma escova e apagou o cálice, explicando: nada deve prejudicar a figura de Cristo. Pelo jeito, Leonardo da Vinci conhecia muito bem o conceito de prioridade. Estabelecer prioridade sobre critérios verdadeiros, justos, é uma das marcas da sabedoria. Neste sentido, Salomão apresenta um exemplo mais do que prático para o dia a dia de nós que lemos o livro de Provérbios e confiamos na palavra de Deus. Veja que o pintor aqui considerava a prioridade, ou seja, a prioridade ali naquela cena era a figura do Senhor Jesus e não o cálice. Então, Salomão aqui estabelece prioridades para a nossa vida. Ele ordena: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Esse trabalho se refere à produção rural, agrícola, naquela época, que era fonte do sustento naqueles dias do rei Salomão. E aí ele completa dizendo: deixa pronta a sua lavoura, que era a prioridade. Isto então é um conselho sábio. Porém, ele não figura sozinho aqui no provérbio. Ao dizer: termine primeiro, o escritor pretende colocar outras responsabilidades ou objetivos aos seus ouvintes, né? Que em comparação com a responsabilidade de garantir seu sustento, que era termine primeiro a sua lavoura, deve vir em segundo lugar. Colocando deste modo, então, tendo garantido primeiro o sustento, aí ele diz: depois constitua família. O sentido literal no original é: depois edifique a sua casa. Esse modo literal, então, é o que nós devemos preferir aqui na tradução, como faz a versão Almeida.
entre as outras, pois deixa a interpretação aberta para a formação de uma família com os afazeres domésticos, seja na construção da casa em si ou da manutenção diária desta casa depois disto. O que o escritor quer dizer aqui? O que Salomão quer dizer? É que os interesses que visam ao conforto, à segurança, à felicidade só podem ser efetivados se as condições de sustento da família estiverem garantidas. Portanto, nunca julgue como desperdício de tempo o esforço gasto com estudos, com o seu trabalho duro, enquanto outras pessoas até estão se divertindo. Diversão não é ruim, eu já tenho dito isso várias vezes na igreja. O lazer é necessário, mas se ela ultrapassa as prioridades corretas da vida, pode se transformar em uma grande armadilha preste a abater a sua vítima. Então, aqueles que confiam em Deus, especialmente os jovens, não devem ser fatalistas, muito menos acomodados. Nenhum de nós, aliás. Os sábios conselhos da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina é que devemos calcular bem todos os nossos projetos e procedimentos. A expressão literal hebraica casa também significa família, e por isso constituir uma família requer planejamento e preparo, a fim de que esse empreendimento possa ser concluído com felicidade. Lucas capítulo 14, verso 28 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar aquele empreendimento? Provérbios 24:3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. O sábio consegue então colocar suas prioridades em ordem. É isso que Salomão está aconselhando. E o sábio realmente vai conseguir colocar suas prioridades. E isso ao mesmo tempo que aproveita a sua vida. Medidas justas e saudáveis ele vai então colocar para que tenha suas prioridades e também aproveite a vida. Pensando deste modo, você tem sido um sábio ou um tolo? Esta é a pergunta. Quais têm sido as tuas prioridades? Nunca esqueça a sua prioridade principal. Quais são, pastor? Qual é a minha prioridade principal? Vamos deixar Jesus Cristo responder esta pergunta para nós? Mateus 6, 33 e 34. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Aí está respondida a pergunta: qual é a tua prioridade? Qual deve ser a tua prioridade? Buscar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque as outras coisas serão acrescentadas. Então, como Leonardo da Vinci, ao perguntar ao amigo: avalia aí o meu trabalho, a pintura. E o amigo, ao olhar, ficou encantado e não conseguia desviar os olhos do cálice. Ele apagou o cálice, por isso não tem mais o cálice ali na mão de Cristo. Porque a prioridade era quando olhassem para aquela pintura do artista, o destaque seria Cristo. Como Salomão aqui diz que faça logo a sua lavoura, apronte logo o seu trabalho a céu aberto, depois edifique a sua casa. As prioridades têm que ser estabelecidas. E na nossa vida, a prioridade deve ser Deus, o Senhor Jesus Cristo, a sua igreja. Devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. As prioridades nossas, por ordem, devem ser esta: Deus em primeiro lugar,
a nossa família em segundo lugar, a igreja, os trabalhos de Deus, a obra de Deus. Por que eu digo que família está em segundo lugar? Porque é dito na Bíblia que para ser um obreiro, para ser um pastor, para cuidar da casa de Deus, tem que primeiro cuidar bem da família. Então você tem estabelecido na sua vida estas prioridades? Deus em primeiro lugar. Depois a sua família, cuidar da sua família, amar a sua família, suprir a sua família, não só de alimentos, mas de carinho, de cuidado, de segurança. E depois a obra de Deus. Isto tudo pode ser feito e ainda sobra tempo para o lazer saudável. Nesses dias em que estamos mais tempo confinados dentro de nossas casas por força de decretos e por causa da epidemia, vamos estabelecer as prioridades. Deus, os nossos devocionais, as nossas boas leituras, primeiro da Bíblia, depois de bons livros, ouvir bons hinos que louvem e enalteçam o Senhor, amar e cuidar da nossa família e não esquecer a obra de Deus. Podemos ainda contribuir orando, contribuindo financeiramente. Deus tem nos abençoado. Vamos também abençoar a obra de Deus, vamos abençoar missões. Que Deus nos ajude, irmãos, a estabelecermos corretamente as nossas prioridades. Santo e eterno Deus, Pai amado, nos ajuda, Senhor, a estabelecer as prioridades certas, corretas, que o Senhor tenha o primeiro lugar na nossa vida, que nós possamos também amar e cuidar da nossa família e nos dedicarmos à Tua obra, ó Pai Santo. Este, ó Pai, é o nosso pedido. Anima o Teu povo, conforta o Teu povo e põe um fim, Senhor, a esta epidemia, a estes dias difíceis, em nome do Senhor Jesus, nosso Senhor e Salvador, Senhor da igreja e Senhor da nossa vida. Amém.